Não, com certeza. Então, assim, para começar, antes mesmo de a gente tentar ver se a estrutura aguenta os pesos das placas, a gente tem que primeiro fazer uma pergunta anterior, que é, como que a estrutura está sem as placas? Entendeu? Ela sozinha, como que ela está? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, assim, entender em que ponto que você está fazendo a colocação dessa carga, entendeu? Qual é o sistema estrutural da estrutura existente, se é uma estrutura metálica, se é uma estrutura de madeira, se é uma cobertura de um galpão pré-moldado, entendeu? Se é sobre uma laje de concreto armado, que você vai precisar fazer uma estrutura para fazer a fixação nela. Então, assim, entender o sistema estrutural é o primeiro ponto para a gente conseguir entender em qual é a norma do dimensionamento que a gente vai conseguir atuar a nossa análise. Entendeu? E assim, e nada mais justo do que um engenheiro especializado em cálculo estrutural que entenda as particularidades da norma, entendeu? Para a gente conseguir atuar de forma correta. Assim, e um caso que você está falando aí sobre indenizações, isso aí é uma coisa que, de fato, ele é muito pertinente nesse ramo, porque as pessoas, como você bem falou, quando começam a atuar nesse mercado de energia solar, elas querem fechar os seus contratos, entendeu? Prosperarem, fazer com que os seus negócios deem lucro. Só que é muito visto essa parte de cálculo estrutural pelos pequenos e médios empreendedores como um custo. E assim, ver isso como um custo é um erro estratégico muito grande, porque voltar isso aí como um problema, isso aí é enorme. É um problema assim, fenomenal que pouquíssimas empresas estão preparadas para aguentar os prejuízos de indenização caso algum erro venha a acontecer. Ano passado, a gente vivenciou um caso de uma empresa gigante do setor que estava atuando já há algum tempo nesse ramo de energia solar e ela tinha contratado uma empresa para fazer a análise do cálculo estrutural, só que o cálculo estrutural foi feito de forma incorreta, entendeu? Assim, a análise foi feita de forma incorreta e o galpão, depois de um ano, ele foi a colapso. Prejuízo milionário, entendeu? Assim, nem precisava imaginar o grau de preocupação que as pessoas envolvidas na situação estavam. Assim, é um prejuízo de estoque, prejuízo de vidas humanas, entendeu? Nesse caso não teve um prejuízo de vidas humanas, mas quase teve. Prejuízo de estoque, vidas humanas, locação, o custo das placas, ter que refazer uma estrutura e ter que, eventualmente, sofrer com embargos trabalhistas, sofrer com ameaças de denúncia, estratégias para você conseguir denegrir a empresa. Então, assim, é uma coisa que os pequenos e médios empreendedores, se enfrentarem uma situação dessa, não vão conseguir aguentar. Entendeu? Então, assim, o que nada mais justo é explorar esse nível de consciência para as pessoas terem essa grande conscientização que cálculo estrutural é uma coisa extremamente séria, extremamente difícil, entendeu? E você precisa contratar um profissional qualificado para fazer a análise prévia da sua estrutura. E o que eu falei antes, a gente precisa ver se o peso da placa vai interferir na estrutura do galpão? Sim, precisamos ver isso. Só que antes tem que fazer a análise se o galpão por si só ou a cobertura, ela vai aguentar, entendeu? Porque 99% das coberturas metálicas, elas não são dimensionadas com o modo de falha crítico pela carga gravitacional, e sim a carga de sucção do vento, que é a inversão de esforços. Então, assim, isso aí é uma coisa muito negligenciada. Inclusive, a análise estrutural, para você conseguir fazer a obtenção dos esforços através da norma de ventos, isso não é uma coisa trivial também. A norma de ventos, a NBR 6123, é uma norma de 1988. Ela está em revisão até hoje. Então, ela traz tópicos de dificílima interpretação. E um profissional que não está habilitado para conseguir interferir e avaliar de forma precisa o que a norma fala, vai cometer erros graves, entendeu? Então, assim, o cálculo estrutural nesse setor de energia solar é uma demanda gigantesca. E, assim, e obter as informações em campo não é nada fácil. Obter essas informações em campo é uma coisa de extrema dificuldade. É uma coisa que, assim, aqui na empresa a gente tem repúdio, análises sensoriais só, entendeu? Análises sensoriais, visual, assim, são coisas extremamente úteis. Porém, o que o pessoal mais faz por aí
É só análise sensorial, entendeu? E você, como que você vai adivinhar qual a espessura da chapa do perfil que está num pé direito de 10 metros com análise sensorial olhando de baixo? Tem que subir lá em cima, entendeu? Verificar se tem forro, se tem como remover, qual a altura do pé direito. Precisa contratar PTA para subir lá no nível, entendeu? Desejado para conseguir obter as informações. Remodelar a estrutura, fazer isso e trazer as informações para um software específico de cálculo estrutural. Isso não é fácil, entendeu? Isso precisa de informação, conhecimento e um checklist muito bem feito para conseguir obter as informações exatas no campo, para você conseguir montar um relatório consistente com base em dados técnicos, entendeu? Para você conseguir dar sequência e dar para o seu cliente, que é o setor de energia solar, a segurança que ele quer. Posso ou não implementar a minha usina nesse lugar, entendeu? Aqui a gente está falando muito de cobertura de telhado, entendeu? Cobertura de solo, cobertura não, usina solar de solo já é uma outra história, entendeu? Aqui a gente vai focar de fato na parte de telhado, entendeu? Porque é uma coisa que merece uma atenção especial. Porque o que está tendo de colapso de telhado por aí não é brincadeira não, Rafa. Isso aí é uma coisa muito séria. E o cálculo do telhado, o risco à vida humana é muito maior, né, do que uma usina de solo. Uma usina de solo, apesar de ser importante, a análise, o cálculo estrutural, né, porque um vento pode levantar as placas, se não for feita uma estrutura adequada, uma sapata de acordo, mas dificilmente você coloca em risco vidas humanas, né, que tem um valor imensurável. Já os telhados dos galpões é o que está acontecendo muito. Tudo está acontecendo. Tem placa voando em usina de solo e galpão caindo. Só que o galpão caindo é um risco maior por conta da vida humana, né? Claro, com certeza. Assim, só fazendo um leve gancho aí para o que você falou da parte de usina de solo, o que acontece? Novamente, o modo de falha crítico desse dimensionamento dessa estrutura aí é o arrancamento dessas placas no solo, entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente pensa, vamos fazer uma sapatinha aqui, a sapata está aqui, para resistir os esforços gravitacionais. Quando a gente tem a ação do vento, a gente ocorre a inversão dos esforços, entendeu? E existe uma tendência do arrancamento dessa estrutura do solo. Então, uma sapata, pela norma de fundações 6122, sapata, fundação rasa, não resiste a esforços de tração, arrancamento. A gente vai combater só com peso próprio. Então, nem sempre o dimensionamento correto de uma análise de vento atuante está sendo combatido pelo peso próprio, entendeu? Então, eventualmente, você precisa de outra concepção de fundação. A gente só puxou um ganchozinho aí para a parte de fundação de usina de solo também, que esse também é outro tópico muito, muito debatido, que quando a gente vê as placas voando por aí, entendeu? A gente para e pensa, o que está acontecendo por aí? Entendeu? O que aconteceu ali naquela estrutura? Então, assim, é uma coisa que exige um grau de aprofundamento muito maior. Assim, é por aí, Rafão.